Muito boa noite, professor Charles Carvalho. Vamos trabalhar com vocês a parte de inglês. Tá? O inglês, basicamente o que nós vamos ver é a parte de interpretação de texto. Tá? Então, se a gente for ver no nosso edital, o que nós temos aí? A compreensão de textos escritos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. Ou seja, resumindo, basicamente tudo. Porque para você fazer uma boa interpretação, você precisa de uma base gramatical, e é onde é que ele coloca exatamente os itens gramaticais relevantes aqui, que seriam na sua maioria. Tá? A parte dos conteúdos semânticos, a semântica é o ramo da linguística, que estuda aí o significado das palavras, frases e os textos de uma língua. Bom, a gente vai tentar resumir isso aí para que você possa fazer uma boa prova. Então vamos lá. Compreensão de textos escritos em língua inglesa. Nós temos basicamente duas formas de interpretação de texto. Quando você vai fazer a leitura de um texto, tá? Você tem muito pouco tempo para trabalhar uma prova, então nós temos que ser bastante precisos na nossa leitura. Então nós vamos fazer dois tipos de leitura. Tá? Nós chamamos essas leituras em língua inglesa de skimming e scanning. Tá? O que seria cada uma dessas definições? O que é o scanning? Tá? O scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto até você localizar aquela informação específica desejada. Basicamente, o skimming vai ser a segunda leitura que você vai fazer. Após você dar uma olhada nas questões, saber exatamente o que está pedindo, e é aí que nós vamos procurar especificamente a informação no texto. A outra forma de leitura que nós temos é o skimming. Tá? O skimming já é a primeira leitura que eu vou fazer. Ela consiste em observarmos o texto rapidamente para detectar o assunto geral do mesmo. Tá? Então, eu não vou fazer uma leitura, basicamente, inicial de interpretação. Eu vou fazer uma leitura de reconhecimento geral das informações. Então, eu vou procurar inicialmente ali, lá no título, porque quando eu já dou uma olhada no título, eu vejo a informação, eu já sei exatamente o que vai ser tratado. O título nada mais é do que um resumo daquilo que vai ser apresentado para você. Tá? Então eu vou estar olhando o título, o layout, o subtítulo. Tá? Então, se eu tenho ali, por exemplo, figuras, a figura é uma informação muito importante. Dificilmente uma leitura, uma figura, estará num texto meramente por ilustração. Se ela está no texto, é porque ela é relevante para aquilo. Então, ao observar a figura, eu já tenho uma noção também do que vai ser tratado no texto. Então, essas informações eu pego na leitura do skimming. Tá? Continuando, nós vamos olhar as palavras cognatas, nós vamos analisar a primeira e a última palavra de cada parágrafo, tá? E as informações não verbais, tá? Os números, os gráficos, as figuras, as tabelas, porque são informações relevantes para nós. Então, resumindo, nós vamos fazer dois tipos de leitura. A primeira leitura é o skimming, é aquela leitura rápida, é uma leitura onde eu não perco tempo tentando entender cada palavra. Eu vou tentar, de uma maneira geral, entender o texto. Então, eu já sei qual que é a informação que o texto faz. Tá? Depois, eu realmente vou lá no scanning, aí eu leio a questão e vejo qual é a informação que ele me pede. A partir daí, eu sei exatamente o que eu vou procurar no texto. Como eu fiz a primeira leitura, que é o skimming, eu fui observando onde é que estão as informações. Depois, eu fui lá na questão, busquei o que ele pede de mim, aí eu vou diretamente onde está a questão e vou analisar qual é a questão correta. Tá? Então, o skimming é realmente uma leitura rápida. Bom, fizemos ele e partimos para, então, o scanning. Bom, na parte do skimming, o
que que eu vou analisar, o que que eu vou deixar, né, o que que eu vou olhar de mais importante? Eu começo a minha leitura no texto pelas palavras cognatas. O que são as palavras cognatas? São aquelas palavras que nós temos em português e em inglês o mesmo significado. Nós temos algumas palavras que são 100% cognatas. Por exemplo, a palavra banana. Em inglês eu tenho banana. Em português eu tenho banana. Elas escrevem exatamente iguais. Então essa é uma palavra 100% cognata. É bater o olho e saber exatamente o que é. Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque nós temos também a que nós chamamos de falso cognato, que é aquela palavra que parece ser uma coisa, mas é outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra parents, eu vou achar que isso aqui significa o quê? Parentes. Mas na realidade, a palavra parents significa pais. Então, essa é uma palavra falso cognato. Eu tenho que tomar cuidado, tá? Nós vamos observar que nós temos muito mais palavras cognatas do que falso cognato. Mas o falso cognato, às vezes, acaba enganando a gente numa questão. Bom, então eu vou analisando as palavras cognatas. Como eu havia dito, nós temos aquelas que são 100% cognatas. E temos algumas que são, né, parcialmente cognatas. Essas palavras eu vou ter que ter bastante atenção, né, e para poder entender o que significa. Por exemplo, quando eu vejo a palavra ambassador, né, se eu já tenho noção do que é que o texto trabalha, o que que eu preciso fazer? Eu preciso buscar qual é a palavra dentro daquele contexto que tem a ver com ambassador. Se eu estou trabalhando um texto onde nós estamos falando de relação, né, comercial entre dois países, então de repente eu vou bater o olho aqui e eu vou ver que ambassador é o embaixador. Então é uma palavra que se parece com o português, mas ela não é 100% cognata. Eu tenho, por exemplo, o verbo assume. Né? Ao bater o olho aqui, eu vou ver que parece muito com o verbo o quê? Assumir. Então eu vou colocando no contexto para ver se realmente coincide com aquilo que eu estou achando que é. Eu tenho a palavra department, que basicamente é só colocar o O, é departamento. Né? Eu tenho aqui European, tá? Então já veio uma palavra que é cognata, porque é o continente europeu. Aí eu tenho European, eu já vejo que é europeu. Eu tenho aqui a palavra union, quando eu vejo aqui a palavra união. Então, as palavras cognatas, elas vão me facilitar muito numa interpretação. Então, quando eu vou fazendo a minha leitura, né, a minha leitura de skimming ali, retomando aqui, tá? Quando eu vou fazendo essa primeira leitura, ao fazer essa leitura, eu tenho já que começar a observar, né, as palavras cognatas. Elas são de bastante importância, porque ao fazer a leitura, eu já vou relacionando, né, com aquilo que eu estou procurando no texto. Bom, feito isso num texto, tá, a gente vai buscar aquilo que nós chamamos de afixos, que são os prefixos e os sufixos. Tá? Nós temos um radical, aí eu tenho o prefixo, que é o termo que vem antes do radical. Antes da palavra-chave. E eu tenho o sufixo que vai logo após. Por exemplo, o prefixo é um elemento formador de palavra que se coloca antes do radical de uma palavra primitiva, alterando o seu sentido. Por exemplo, os prefixos an, o prefixo this, o prefixo in e o prefixo ir são prefixos de negação. Às vezes eu não conheço uma palavra 100%, mas se eu tenho noção de um prefixo, eu já tenho uma ideia do que significa aquela palavra. Opa, essa palavra tem um prefixo de negação. Depende do tipo de questão que for feito, eu já posso inclusive acertar a questão só baseado nisso aqui. Então, por exemplo, eu tenho a palavra honest.
Se eu coloco o prefixo this, passa a ser dishonest. É uma palavra também cognata. Então eu tenho aqui a palavra honesto, quando eu coloco this, passa a ser desonesto. Eu tenho a palavra possible, quando eu coloco in, passa a ser impossible. Aqui também é parcialmente cognato, estou falando, né, de uma situação possível. Quando eu coloco in, eu passo a falar de uma situação impossível. Tá? Eu tenho ir, né, que eu tenho que irreal, por exemplo, real, irreal. Eu tenho in, né, de impossible, eu tenho un, de do, undo. Do é fazer, undo, desfazer. Né? Uma coisa que eu tenho que tomar bastante cuidado é para não confundir o prefixo, tá, com a palavra. Às vezes nós temos algumas palavras começadas com esses prefixos, só que ele é parte da palavra, ele não é um prefixo. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque nós não estamos falando de palavras que começam com essas letras. Nós estamos falando de prefixo. Por exemplo, se eu pegar a palavra understand, esse an não é prefixo. Esse an é parte da palavra. Eu não tenho a palavra understand. Então aqui tem que tomar muito cuidado para não confundir, né, parte da palavra com prefixo. Tá? Quando falamos de prefixo, repito, tá? É o formador de palavra que se coloca, né, antes do radical de uma palavra. Então aqui nós temos uma palavra e aqui nós temos um prefixo. Aqui nós temos uma palavra, aqui nós temos um prefixo. Aqui nós temos uma palavra completa. Então isso aqui não é prefixo. Bom, temos também o prefixo pré, que é o mesmo que eu utilizo em português. O pré significa antes. Então o prefix é o prefixo. A preschool é a pré-escola. Então eu utilizo também em português. Então isso aqui também me facilita. O português é muito importante para entender várias situações do inglês. Eu tenho o prefixo re, que é novamente, igual eu tenho no português. Fazer, refazer. Aqui eu tenho, né, novamente, reabsorb, quer dizer, reabsorver. Replay, quer dizer, play, tocar, passar, replay, passar, tocar novamente. Redo, do é o verbo fazer, redo significa fazer novamente. Então é outro prefixo que eu também tenho em português e posso utilizá-lo. Temos aqui o prefixo miss, que é erroneamente, de maneira errada. Temos aqui, por exemplo, a palavra calculation, que é uma palavra basicamente cognata da língua portuguesa. Calculation vem de calculate, então eu estou falando de cálculo. Né? Quando eu coloco o miss, é de maneira errada. Então o que é uma miscalculation? É um cálculo errado, é calcular de maneira errada. Eu tenho um understand, que nós vimos aqui, que é o verbo entender. Então, o que é o misunderstand? É entender de maneira errada. Então, miss significa de maneira errada. Temos o anti, que é igual no português. Anti, quer dizer que é contra. Então, antivirus significa o anti o quê? Antivírus, contra o vírus. Antidote significa antídoto. E antibiotic significa o antibiótico. Então, nós estamos falando contra, né, o antibiótico. O prefixo trans significa através, por todo ele. Então, o que é uma transcontinental? Ela atravessa todo o continente. Então, é bastante relevante na nossa leitura, a primeira leitura que a gente vai fazer do texto, observar os prefixos daquelas palavras que talvez a gente não conheça 100%, mas eu tenho noção do prefixo, então já tenho uma ideia do que é a palavra que vai ser apresentada ali. Bom, nós temos também os sufixos. O que é o sufixo? São os elementos que, ao acrescentarmos, né,
há um radical, formamos uma nova palavra. Sua principal característica é a mudança da classe gramatical, que geralmente opera nela. Então, por exemplo, o sufixo, como eu vi, eu tenho o radical e eu tenho o sufixo que vem logo depois. Quando eu coloco o radical, a principal função dele é de mudar a classe gramatical da palavra. Então eu preciso ter bastante atenção para saber exatamente qual é a classe gramatical. Tá? Então, às vezes eu conheço uma palavra, mas quando eu coloco o sufixo, aquela palavra passa a ser diferente para mim e às vezes eu não tenho noção do que está sendo falado. E se eu tenho noção de sufixo, pode até ser que eu não conheça a palavra, mas se eu conheço o sufixo, eu sei qual é a classe gramatical trabalhada. Professor, mas de que importância é isso aí? Por exemplo, quando ele traz para você, numa questão, o significado de uma palavra. Se você sabe qual é a classe gramatical da palavra, mas não conhece a palavra, você já pode matar a questão ali. Por exemplo, se ele traz para você um sufixo de adjetivo e dentre as opções dos distratores que você tem, ele traz para você um verbo como significado, um substantivo como significado, e você sabe que a palavra é um adjetivo, você já mata a questão somente conhecendo o sufixo dela. Então daí a importância de você observar bastante o sufixo das palavras.